Bom dia, meus amados, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez para deixar, assim espero, uma rápida mensagem que Deus me deu para falar. A primeira palavra vem para mim, né? Depois vem para os demais. E vamos meditar em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quando boto o óculos dá para ver melhor. Aqui está escrito. Maravilha. Primeiro vamos ler o título. O Evangelho é único. O Evangelho é único. O Evangelho é único. Então Deus é o único. Só existe um Deus. Só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse que nós temos que invocar, que nós temos que adorar, que nós temos que se empenhar toda a nossa força que há dentro de nós, porque existe força dentro de nós. E essa força é Ele mesmo dando. Toda pessoa tem força. Seja pouca ou seja muita, mas a força está aí. É porque a existência dessa força vem dele. E a gente tem que valorizar os detalhes. Eu sou um pouco detalhista. Não sou pouco não, eu sou muito detalhista. Porque nos detalhes também tem algo para você reparar. Né? Então vamos lá. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar? Tem alguém aí querendo transtornar. Então, por isso que Jesus já deixou dentro da Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, de Paulo dizendo toda a verdade usada por Deus. Vamos lá, continuando. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Aqui Deus deixa bem claro para nós. O que ele fez já está feito. E não pode, de maneira nenhuma, aqui está bem claro, não pode, de maneira nenhuma, alguém querer implantar uma coisa que Deus não implantou ou inventar uma coisa que Deus não falou. Deus, nesse versículo 8, ele diz bem claro para todo mundo, né? E no versículo 9, diz assim, assim como já vos dissemos agora, de novo também, voltando aqui, assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Meu Deus. 10. Busco para o favor dos homens ou de Deus? Aí aqui está querendo dizer o seguinte, a pessoa busca qual é o favor? Qual o favor que você está esperando? Paulo era bem ousado, né, nas palavras. Isso quer dizer que a pessoa, Deus deu intrepidez. Precisamos disso. Precisamos ser ousados na palavra e para fazer a obra de Deus. Precisamos. Paulo disse, voltando aqui no versículo 10, busco agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Aqui Paulo estava fazendo uma reflexão dele mesmo, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Não seria servo de Cristo. Eu amo a passagem de Paulo, porque ele vem falando, e muitas das vezes ele vem falando, vem botando ele em destaque, se a pessoa observar a interpretação
vai ter o resumo da conversa. Ele vem botando ele em destaque. Como assim? Ele quer saber se ele realmente está bem, se ele realmente está fazendo aquilo que é para fazer. Por isso que ele disse aqui: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Então, nessa frase, significa para mim e para você que nós, em primeiro lugar, temos que buscar o favor. Favor de Deus. Porque o favor dos homens, eles podem até ajudar. Mas quem ajuda melhor e deixa resultado, como eu posso dizer, ótimo, é Deus. Por mais que os homens ou as mulheres queiram ajudar, mas o resultado final, um serviço completo, quem faz é Deus. É por isso que Paulo fala dessa maneira. E ele diz: só existe um evangelho. E o evangelho é único. Assim diz o título da palavra. Eu gosto de, primeiro, eu aprendi com a minha professora Aparecida, que estuda não, dá aula no estado, né? Dá aula no estado do Rio de Janeiro. Que professora maravilhosa. Todas as minhas professoras de português souberam me ensinar com muita calma, com muito amor e com muita paciência. Tintim por tintim, o que a gente tem que aprender na língua portuguesa. Então, aqui diz aqui, quando você for ler, meditar, primeiro você vai no título da palavra, para depois você ir no contexto da leitura. E ali, Paulo disse, se alguém querer fazer alguma coisa que Deus já decretou, não vai valer de nada. Porque a palavra de Deus é tão profunda, porque realmente não vale de nada mesmo, não. Não adianta querer tirar algumas palavras que estão dentro da Bíblia, não adianta, não. Isso é perca de tempo. Porque eu digo uma coisa, eu só posso falar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, e continuo estudando muita palavra de Deus. Podemos falar o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente tem que aprender, né? Para poder falar. Pois bem, se Paulo botou aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, é porque Deus já sabia que alguém na terra dos viventes queria, e ainda ia haver esse tempo, de querer tirar algumas palavras, né, da palavra de Deus, como está aqui escrito. No versículo 7 diz assim, o qual não é outro, mas alguns que vós inquietam. A pessoa fica inquieta. Toda pessoa que é inquieto quer dizer que a pessoa não está quieto. Está acomodado com alguma coisa, né? Então a pessoa fica inquieta. E quer transtornar o evangelho de Cristo. Gente, nós temos que respeitar, né? Respeitar aquilo que já foi feito. Já foi feito o serviço de Jesus para mim, para contigo. Deus já fez tudo. E um serviço bem completo. Torna a dizer, né? Tudo começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. E a palavra tem poder. E ele diz assim para mim, olha, verifique lá em Gênesis capítulo 1, do 1 até o 3, ele diz assim, haja luz. Se ele pediu luz, ele quis a luz. Ele permaneceu com a luz. Ele fez a divisão entre as trevas e a luz, né? Não vou entrar dentro dessa palavra que eu estou em Gálatas, mas só para a gente refletir aqui nós, que eu gosto muito de refletir. Então, ele deu uma ordem. Olha, o nosso Deus, quando ele dá uma ordem, é uma ordem muito abençoada. Porque ele só falou, estendeu a mão, pensou, primeiro ele falou, e quando ele fala, ele também está pensando,
Nosso Deus, né? É assim que a gente tem que fazer. Quando você fala, você tem que pensar, não pensa? Para falar tem que pensar, o raciocínio vem na cabeça. E ali tudo ele fez, tudo ele concluiu. Aí ele quer dizer o seguinte, a palavra, essas santas palavras que está na Bíblia Sagrada, ela tem valor. Ela tem carregado dele, que ele tem poder, a palavra vem carregada do poder de Deus. Tem poder e tem valor. E se a pessoa usar a fé, usando o nome dele, e usando a fé corretamente, então vai ver o milagre acontecer. Muitas das vezes, as pessoas correm atrás do milagre. Correm atrás do milagre. Mas o grande milagre, só estou com um brinco só. O grande milagre, dos maiores milagres, que Jesus quer que a gente perceba, Jesus quer que a gente perceba, mas para perceber esse milagre, Jesus ele tem que começar e nós pedir a libertação na mente, nos olhos e no ouvido e no coração. Porque muitas das vezes a pessoa vai diante de Deus para pedir algo. Quem vai, vamos ser sinceros, quem vai diante de Deus só para adorar? Quando a pessoa percebe que algo está na vida da pessoa, ou aconteceu algo na vida da pessoa. Talvez só aqueles crentes de berço, né? Crente de berço já vem tendo uma educação e uma estrutura de berço para poder fazer o que tem que fazer. Aqueles que não são crentes de berço não têm essa mentalidade. Concorda comigo? Então, ele diz o seguinte: primeiro, nós mesmos temos que ser sinceros. Segundo, o que nós temos que fazer quando a gente coloca a nossa mente diante do céu, diante de Deus vivo? Qual é a sua petição? Em primeiro lugar, a petição tem que ser de libertação. Libertação. Eu concordo com essa palavra de libertação, porque não adianta resolver um assunto aqui, mas o outro assunto não foi resolvido. E Deus está para resolver todos os assuntos. E se a pessoa tiver fé, ele resolve tudo num dia só. Mas vai depender da pessoa, claro. Então ele diz o seguinte: perceba que toda pessoa que existe, estão viva na Terra, tem algum problema. Que tipo de problema ele segue? Pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser sentimental, pode ser na saúde. Ele quer que a pessoa reconheça esse problema que está aí, hein? Jesus chama a nossa atenção para você reconhecer esse tipo de problema. E se tem algum problema, tem que ser resolvido. Resolvido com quem? Paulo disse: quem te ajudará? No versículo 10, ele diz: quem te ajudará? Em outras palavras, Deus ou os homens? E ele diz, aqui muito engraçado, ele diz: ou procura agradar os homens. Servo de Deus só tem que ser servo de Deus. Serva de Deus. É uma grande responsabilidade ser servo de Deus ou serva de Deus. Ou filho de Deus ou filha de Deus. Sabe por quê? Porque quem é nascido de Deus, ou quem decidiu, tem que ter decisão, decidiu ficar com Jesus, jamais vai poder agradar ou o homem ou a mulher. Estou dizendo sobre assuntos espirituais, assunto de Deus. Por quê? Se Paulo botou essa palavra, ele quis dizer bem claro para mim e para você, que nós só temos que agradar ao Senhor Jesus Cristo. Temos que ser servos só dele, não de homens. Porque Deus tem que estar acima de tudo e acima de todos, acima até de nós mesmos. Primeiro é Deus, depois é nós, depois ele segue.
Depois é o próximo. Estou falando sobre amor. Aí isso aqui eu ganhei na minha igreja, que eu congrego na igreja Assembleia de Deus, né? Assembleia, igreja de oração, igreja de missões, Assembleia de Deus. Aí eu ganhei isso aqui da minha pastora. Vou botar pertinho aqui para vocês verem os frutos que existem em Deus. E Ele quer que esses frutos estejam dentro da gente, né? É uma árvore, e essa árvore tem que dar fruto. Tão bonitinho. Eu boto aqui na minha parede, aqui da minha casa. Aqui vem dizendo aqui, ó, paz, domínio próprio. Quantas pessoas não têm domínio próprio, né? Fala o que quer, age como quer. Mas não pode ser assim, não. Se você diz que você é cristã, Paulo ensina isso. Se você diz que você é, e se você é, você tem que arcar com uma consequência. Essa consequência, que tudo que você plantar, você vai colher. E você tem que mostrar para Deus que realmente você é e você pertence ao reino de Deus. E temos que ter domínio próprio na palavra. A palavra que eu digo é o que a gente fala na nossa língua. Não podemos ser pessoas desaforadas. Crente não pode xingar. E por que tem crente que xinga? Porque não tem domínio próprio. Porque não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo diz, o evangelho é único. Não existe outro. Isaías também diz, só existe um Deus. Isaías diz, realmente só existe um Deus. Aí aqui vem falando sobre fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, alegria, mansidão e amor. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 frutos. Fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, 22, 23. E ele quem? Esse Deus que você diz que ama. Porque quando fala que ama, tem que amar mesmo. Ele quer que esses frutos estejam todos dentro de você. E se às vezes pode ter 1 ou 2 ou 3. Eu consegui. Não, demorou, tá? Não foi tão rápido, não. Caminhando com Jesus, dentro de uma congregação, e nunca me desviei pela misericórdia de Deus. Porque quando eu entrei, eu já disse, nos outros vídeos, entrei para ficar. Entrei para permanecer. Entrei para aceitar e concordar com aquilo que Deus falou. Tem muitas pessoas que concordam com Deus pela metade. Como assim metade? Tem pessoas que não concordam com toda a palavra de Deus, não. E são crentes. Porque eu estou falando com crente. E posso falar com pessoas que também não é crente. Mas que um dia pode ser crente. Porque antigamente eu não era, né? Quando eu tinha 18 anos, não era. Mas quando a pessoa veio me evangelizar, falou, você crê em Deus? Quem falou comigo a primeira vez? Testemunho de Jeová. Você já veio me perguntando assim, você crê em Deus? Bateu na minha porta. Tum, 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 tum. E lá onde eu morava, os vizinhos sabiam que nós não éramos crentes. Nós servimos outros deuses. E era um comentário só, né? Que a vizinhança comenta, né? Isso faz parte da vizinhança. Mas a testemunha de Jeová, porque crente tem que ter coragem. Servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus e por aí vai. Tem que ter coragem para falar de Deus, para evangelizar, para falar a verdade. Não importa se a pessoa na época eu crio em outros deuses. E é por isso que eu tenho uma revolta danada contra o inferno. Eu tenho uma revolta danada contra o inferno. Porque eu pensava, na minha inocência de mente, que eu não estava falando com os demônios, ou com os filhos dos demônios, mas ali estava. Porque eles precisam de um corpo, né, para se manifestar as obras negativas do diabo. Quando a gente entra dentro de uma congregação,
Aí a gente vê com nossos olhos e pensa com a nossa cabeça. Ué, o mesmo encosto que está naquela casa onde eu ia com a menina, aqui está de joelho, e o pastor fica falando desse jeito com eles, e eles são obrigados a ficar de joelho, porque ele fala o nome de Deus. E o pastor falou, isso aqui são espírito maligno. Aí o próprio Deus, é a responsabilidade de Deus, o próprio Deus vem abrindo nossa mente, que a mente não estava aberta, hein? A mente não estava. Muitas das vezes a pessoa faz coisas porque a mente está fechada. Mente que não tem entendimento. E por isso que vem a misericórdia de Deus. E por isso que Deus é amor. Porque a pessoa não entende, a palavra de Deus diz que tem pessoas que estão cego espiritualmente. Eu digo uma coisa. Hoje a menina é pastora. Antes ela era missionária. Ela falou uma coisa para mim. Isso é verdade. Tem gente que tem olhos para ver o céu, a terra e o mar. Mas não tem olhos espirituais para ver o além do céu, a terra e o mar. E eu conheço pessoa, né, que tem problema na vista. E aí essa pessoa falou assim, essa aqui, ela pode ter até problema na vista, mas ela vê além daquilo que talvez nós duas não vemos. E essa pessoa é cristã também. E eu observo, é mania minha, e também é uma mania minha e também uma responsabilidade minha. Eu observo cada palavra que a pessoa fala, seja lá quem for. Porque às vezes pode vir dali, daquela boca, palavras boas ou palavras negativas. E dali eu vou refletindo o que está dentro e o que está saindo dessa boca. A palavra de Deus diz, quer conhecer alguém? A palavra de Deus diz, quer conhecer? Verifica o que a pessoa fala. A boca fala. Realmente é verdade. A boca fala o que o coração está cheio. Né? É a Bíblia que diz. Está relatado dentro de uma Bíblia. E aí existe também surdez espirituais, existe cegueiras espirituais, existe tantas coisas no mundo espiritual. E por isso que Jesus quer a libertação. E aí Deus também me fez refletir hoje o seguinte, preste atenção, muitas pessoas, Deus está dando resposta para alguém. Para alguém que eu vou mandar esse vídeo para uma pessoa. E o Espírito Santo vai desenrolar esse rolo, esse mistério de rolo que vem de Deus. Muitas pessoas às vezes estão doentes espiritualmente. A mente está doente. E o corpo também. Por quê? Porque na hora da Santa Ceia, a Santa Ceia é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque a Bíblia também é um assunto muito sério. E toda a congregação fala sobre a Santa Ceia. Fala. Temos que tomar Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Temos. Mas também temos que falar mais detalhadamente sobre a Santa Ceia. Por quê? Porque eu sentada no meu sofá, o Espírito Santo falou assim, ó, tá vendo essa pessoa aqui? Aí me mostrou a pessoa. Toma Santa Ceia, mas não pode tomar mais. Por quê? Mas vai lá falar com a pessoa, para ver se a pessoa vai aceitar. Mas eu vou falar. E se a pessoa não aceitar ou duvidar, é problema da pessoa, porque eu vou falar. E quando Deus manda eu falar, eu falo. Porque tudo é pecado, né? Tudo é pecado, que eu digo o seguinte, são vários tipos de pecado. Mas Deus perdoa todos os pecados. Entenda você, porque dessa parte eu já entendi. E dessa parte eu procuro muito fazer um esforço, que nós temos que se esforçar, para manter a nossa palavra diante de Deus.
A pessoa toma a Santa Ceia. A Santa Ceia é para aqueles que se arrependeram de fato, de verdade, dos seus pecados. E quando a pessoa se arrepende, eu já falei isso sobre outros vídeos que eu fiz. Quando a pessoa se arrepende, a pessoa não procura fazer mais aqueles delitos que fazia, quando há um verdadeiro arrependimento. Pois bem, e às vezes a pessoa peca, a carne da pessoa faz a pessoa pecar junto com a força do mal. Junto com a força do mal, porque o diabo sempre fica, perto. E é por isso que a gente tem que falar assim, Deus, bota só os anjos da luz para ficar perto de mim. Se a pessoa tem que se revestir das armaduras de Deus, Efésios 6:10, tem que pedir isso também a Deus, E aí, a pessoa, ela peca o pecado, mas para Deus é pecado, mas olha o pecado da pessoa. Tem que ter muita responsabilidade. Temos que procurar agradar a Deus, como Paulo falou. Paulo disse uma coisa bem séria, bem abençoada. Porque quando você agride alguém em palavras, quando a pessoa, ela percebe que é nervosa, o ser da pessoa tem ali um nervosismo e transmite, às vezes transmite esse nervosismo para outra pessoa. E aí a pessoa fala com agressão, com palavras amargas, E se a pessoa toma Santa Ceia? É isso que Jesus falou, reflita nisso. Isso está certo? Quem é conhecedor da palavra, quem conhece a palavra, ou quem tem uma missão com essa palavra, uma missão de pregar, uma missão de evangelizar, essa é a minha missão. E aí Jesus vem falando, você sabe que isso está errado. E por que você não exorta? Então, eu estou gravando esse vídeo, vai servir para muitas pessoas, e vai servir para essa pessoa também, que eu vou mandar esse vídeo para essa pessoa. É por isso que eu falo uma coisa. A palavra de Deus, ela vem também com coragem, porque o Espírito de Deus, ele deu o Espírito dele, não com covardia, mas sim com a coragem. O Espírito que está sobre nós, para misericórdia, é o Espírito de coragem. Coragem para falar, mas para falar tem que falar com mansidão. Para falar, a pessoa que está ouvindo, ela tem que ouvir e tem que perceber a essência do Espírito Santo. Mas eu também sei que Jesus trabalha de várias maneiras. E se o Espírito Santo trabalhar de uma maneira qual talvez a gente não pode gostar da maneira que ele pode trabalhar. É porque ele já deu muita chance. E se ele trabalhar com outro tipo de maneira, que Deus também trabalha com outros tipos de maneira, é porque ele já deu chance, 1, 2, 3, 4, e a pessoa não caiu a ficha. Aí ele vai trabalhar de outra maneira. Deus faz isso também. Esse Deus faz tanta coisa. Mas aí eu quero dizer uma coisa. Aquele que é de Deus, aquele que tem a marca de Cristo, a marca, tem que ter a marca. Que marca é essa, Alicéria? A presença. Essa presença do Espírito Santo. A presença do fogo de Deus. E se você tem a presença de Deus, você tem o fogo de Deus. O fogo de Deus para expulsar demônios. O fogo de Deus para curar todos os enfermos. O fogo de Deus para apaziguar a tempestade. Apaziguar a tempestade. Ô crente, eita crente, quem tem o Espírito de Deus pode fazer tudo o que você nem imagina. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Deus dá só uma palavra.
Talvez alguém possa pensar assim. As pessoas pensam. Mas aqui ele diz, através de Paulo, se você tiver que se gloriar, Paulo falou isso, mas através de Deus. Você glorie só nisso. É uma permissão que Deus deixou para todos os crentes. Conhecendo Jesus. Você conhece Jesus? Ou você só conhece o nome dele? Você conhece a presença de Jesus? Você conhece como Jesus trabalha? Paulo falou. Ele diz assim, essa permissão Deus te dá. Se você conhece Jesus, então você pode se gloriar. Satanás não gosta que ninguém se glorie. Satanás quer ver os outros chorando e sofrendo e doentes. Porque ele veio para matar, roubar, destruir. Eu não quero saber do Satanás. Eu só queria falar só de Deus, mas Deus falou, você também tem que falar do diabo. Porque eu trabalho, Jesus trabalha de uma forma e o diabo trabalha de outra. Então as pessoas têm que conhecer como o diabo trabalha e tem que conhecer como o Pai das luzes trabalha. Então a gente está aqui para obedecer Jesus. Como foi falado, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Você está agradando a quem? Você está obedecendo a quem? Porque crente que é crente. E crente vivo tem que obedecer a Deus. E também tem que ter. Tem que ter reverência com as pessoas aqui na terra. Reverência com Deus e reverência com as pessoas da terra. Aqui Paulo estava falando que nós temos que obedecer quando Jesus diz alguma coisa para nós. Mas a gente sabe que existem as leis civis, nós também temos que os obedecer. A gente sabe também que a gente tem que obedecer a liderança dentro de uma congregação. Mas nessa ocasião, Paulo estava falando qual é o favor que você espera? Qual é o favor? É de Deus ou dos seres humanos? Nessa ocasião, Paulo estava falando isso. Então a gente tem que entender, ler, meditar, interpretar e resumir para que você venha ter uma ótima leitura, com o entendimento de Deus, com o discernimento do Espírito Santo, para que a sua carne nunca te engane, e muito menos o diabo, que não vale nada. Minhas irmãs, meus irmãos, em nome de Jesus, tudo que você for falar, antes de você falar qualquer coisa, tenha reverência, tenha amor, tenha temor a Deus. Não sai falando qualquer palavras. Porque o que você fala vai ficar empenhado diante de Deus. E vai ficar registrado diante do livro da vida. E ele diz, ei, crente, escuta essa. Teu nome tem que estar no livro da vida, aceso. Porque às vezes apaga. Às vezes apaga. Tem nome de crente que às vezes apaga. Está lá, mas está apagando. Se você quer que o seu nome fique bem aceso, procure fazer o que você tem que fazer. O bem. Tem que fazer o bem todo dia. Para ficar acesinho o seu nome nesse livro aí de Deus, que está lá na mesa dele. Existe uma mesa. E uma mesa preparada para fazer o que ele quer fazer e vai fazer. Deus vai fazer. E aí tem outro livro também, que são as obras. Não somos salvos pelas obras. Ele deixa bem claro. Dentro da Bíblia, ele deixa bem claro. Não, você não vai ser salvo pelas suas obras. Se você faz caridade, é o dever seu fazer. Em outras palavras, Jesus quer dizer isso. É dever seu fazer. Porque quando Jesus veio aqui na terra, o que ele fez? Ele falou, eu vim também para servir. E se eu vim para servir, você também tem que servir. Olha. A autoridade do Espírito Santo na fala.
Ele quer dizer, se ele que é Jesus, foi pronto para servir, foi feito para servir, o que dirá nós? O que dirá Alicerre? E eu quero dizer uma coisa, quando eu digo eu não estou querendo dizer que me engrandecer não, porque tem pessoas que gostam de interpretar, botar palavras daquilo que a gente nem pensou e nem falou. Se eu estou falando referentemente a mim, a minha pessoa, não vou ficar falando toda hora o meu nome, Alicerre. Então eu estou dizendo eu. Mas eu vou dizer uma coisa, crente. Crentes ou pessoas que não são crentes ainda por enquanto. Não fique pensando coisas que a pessoa talvez nem pensou na cabeça. Não tenha malícia na sua cabeça. A sua cabeça, a sua memória, o seu raciocínio, os seus pensamentos foram feitos para Jesus usar. Os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, a sua voz, os seus ouvidos foram feitos, todo o teu corpo, para Jesus usar, para o Espírito Santo usar. Agora, cabe você permitir que ele use. Se você quiser que Deus te use muito, ele vai te usar. Mas vai depender de você. Vai depender da tua garra, vai depender da tua vontade. Vai depender da tua sede. Porque a pessoa tem que ter sede para buscar Jesus. A pessoa tem que ter sede para ter o Espírito Santo. Já tem? Não para por aí, não. Você tem que saber como Jesus trabalha. Como que é o serviço dele. E o serviço de Jesus, eu digo, é amor, é a fé, é a obediência, é renúncia. Renúncia contra tudo que é inconveniente. E Jesus também trabalha expulsando demônios dos corpos das pessoas, dos caminhos das pessoas. Esse é o grande verdadeiro trabalho de Jesus. Se nós formos feitos por ele, o dever nosso é expulsar demônios no corpo, na alma e no espírito e dos caminhos da pessoa. Esse é o nosso dever. E quando a gente tem esse dever, a gente não tem que ter medo dos demônios. Por quê? Não tem que ter medo. Porque quem tem Deus tem tudo. E quem não bota Deus acima de tudo, não tem nada. É uma pessoa vazia, triste, moribunda. Porque não botou esse Deus que é tão bondoso, que foi na cruz por mim e por você. E nunca fez mal para ninguém. Jesus nunca fez mal para ninguém. Ele quer que você reflita. Se você já leu a Bíblia, se você já conheceu, só por ouvir a história de Jesus, você pode perceber que Jesus nunca fez mal para ninguém. É, realmente. É uma conduta, é um espírito que nunca fez mal para ninguém. Eu digo o seguinte, o cérebro foi feito para raciocinar. Mas se você for ver o que o Satanás já fez, o diabo, né? Existe Satanás, existe o diabo, existem os filhos do diabo. O que ele já fez? O que ele já fez? O que essa turma já fez? Que turma é essa? Que turma é essa que o próprio Deus transformou em turma, em trevas? É porque Deus que transformou eles. Eles não eram trevas. Mas por que Deus transformou? Por causa da desobediência. Querer ser mais do que Deus. Peraí, você não pode ser mais do que Deus. Nunca vai ser. Ninguém vai ser. O céu e a terra e o mar já foi bem definido e bem estruturado. Houve uma estrutura quando Deus fez o céu, a terra e o mar. E tudo está no controle de Deus. Deus ainda tem o controle da terra. E tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle, não. Pode vir, infelizmente vai vir por aí, né? Vai vir por aí, temos que pregar a verdade. Vai vir por aí muitas doenças malditas dos infernos, mas Deus ainda tem o controle de tudo. Mas crente, você que crê, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas só crê em Deus, mas Ele quer que você aceite. Para ter uma confirmação no céu e na terra, para ter uma confirmação no céu com Ele e na terra que você vive, você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida.
Porque tem que ter confirmação com Ele que você aceitou Jesus Cristo. E para aqueles que já aceitou, a confirmação é essa, a obediência. A obediência. E a renúncia todos os dias. Nós sabemos que nós temos que fazer só o certo. O errado deixa de lado. Nós sabemos disso. Mas isso requer muito esforço, Alice. Esse é o dever de casa. É o seu dever de casa, é o meu dever de casa. Porque a palavra de Deus é como se fosse uma escola. É uma escola. A igreja é uma escola. A igreja podemos ver também que é uma faculdade. Você vai aprendendo todos os dias como conduzir a sua vida. E que você conduza a sua vida junto dos caminhos estreitos, junto com os caminhos do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo espera de você. E de mim também. Agora, a petulância não pode existir dentro de um corpo daquele que crê em Deus. Porque se você falar que você crê em Deus, você não pode falar alto com ninguém. Peraí, eu creio em Deus e estou falando alto com meu irmão, com a minha irmã, ou seja lá com quem? Porque quem crê em Deus tem respeito dentro de si. Tudo por causa de Deus e tudo por causa do amor, a gente respeita um ao outro. Até que Deus falou para me falar. Até a próxima. Beijo. Tchau.